Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à BPMP Sergipe. Pelo que deu para perceber, né, estamos num formato diferente, com certeza para levar para vocês também um conteúdo diferente. Estamos aqui com o Márcio, com a Andréa e com a Cecília e com o Joaquim, né, que sou eu. Todos delegados e gestores da BPMP, né? Nós temos a gestão compartilhada, então podemos dizer que somos gestores e delegados também da ABPMP, tá? Hoje a gente vem aqui compartilhar um pouco com vocês sobre qual foi a nossa trajetória, a trajetória que cada um de nós tivemos na certificação, né? Na tão famosa CBPP. Né? Então a gente vai bater um papo aqui bem bacana, né? Para contar um pouquinho como foi a experiência de cada um de nós aqui. E eu já quero provocar aqui o Márcio, viu, Márcio? Vou começar com você, tá? Então vamos que vamos. Ô Márcio, o que te despertou essa vontade de fazer a certificação? Foi necessidade? Foi um sonho, um desejo? O que é que fez com que você se tornasse um CBBP? Veja, Joaquim, quando eu pensei na certificação, na verdade, quando eu conheci a parte do processo, né, eu comecei a me envolver com esse tema, eu observei que tinha muita sinergia com o ambiente que eu trabalhava, né, o ambiente, é, quando eu sou formado em TI, né, e eu percebi que a TI não era só o suficiente para você poder ter boas soluções e ter um funcionamento adequado do seu negócio, né. Então, eu resolvi me aperfeiçoar em processo porque eu vi que aquilo tinha muita sinergia com o trabalho que eu fazia, né? Dava sentido ao trabalho que eu fazia, né? E faço ainda hoje, né? E aí o que é que acontece? Eu conheci a BPMP Sergipe lá no início, né? Lá em 2009, eu acho, 2009, por aí. Inclusive fiz um daqueles primeiros cursos, né, de formação de gestores, né? E acabei sendo um dos pioneiros em BPM aqui no estado, né? Na verdade, a minha certificação foi a terceira certificação CBPP aqui no estado, né? E eu vi aqueles profissionais, algumas pessoas como referência, como Furlan, Gart, até o Maurício Bittencourt, né? Pessoas que, digamos assim, eu admirava pelo conhecimento que eles tinham das coisas e como eles traziam as soluções, né? E eu queria estar lá no meio daqueles caras, né? Queria fazer parte daquele time, né? E aí eu resolvi tirar a certificação. Maravilha, maravilha. Cecília, Andréia, o que vocês me contam? Como é que foi? O que despertou você, André? Bom, no meu caso, eu já estava na área de processos, né? E essa certificação seria uma forma de comprovar mesmo o nosso conhecimento, né? E a gente viu uma certificação internacional, né? De renome, né? Mundialmente. Então, eu tinha bastante vontade mesmo, um sonho de ir uma prova que não é fácil, né? Uma certificação trabalhosa, que, que a gente tinha que estudar mesmo, né? Aquela provinha que você estudou semana antes e passa. Então, foi um desafio bem grande, mas No meu caso, quando eu saí do local que eu trabalhava e fui trabalhar numa instituição financeira, eu coloquei como meta tirar a certificação. Eu já trabalhava com processo, tinha feito uma pós-graduação em gestão de processos. Márcio foi, inclusive, meu orientador do TCC. E aí, quando eu fiz a seleção para trabalhar na instituição financeira, eu coloquei como meta na minha vida, além da pós-graduação, tirar uma certificação na área que eu iria trabalhar, processo, né? Que eu iria continuar trabalhando. Eu achava que, para mim, ia agregar muito conhecimento. E essa certificação, ela não é só um título, né? Muita gente fala, mas tem a certificação, tem 5 certificações e tal. Para mim, a certificação CBPP significa muito. Porque além de ser, como o André falou, como vocês falaram, uma certificação difícil de passar, ela exige muito conhecimento teórico e prático, porque você tem que comprovar a experiência, né, para fazer a prova. E a prova em si, teórica, também você precisa estudar muito e fazer um link entre a teoria e a prática. Porque se você não fizer isso, você se perde na teoria e fica só na decoreba e não vai, não consegue fluir. Então, quando eu mudei, né, de trabalho, eu senti essa vontade, essa necessidade, falei, não, vou fazer. Criei uma meta, criei um sonho, um objetivo e seguir. Não me arrependo. Maravilha, eu já venho há muito tempo, né, pela minha formação, né, de processo, né,
Então já havia muito tempo eu trabalhando com processo, mas não com BPM, né? Não com processo de negócio. E aí, em meados de 2016, né, que eu comecei a conhecer mais a fundo BPM, processo de negócio, com uma linguagem diferente, mais nessa linha business, né? Vivi muito tempo na área industrial. E aí, quando eu comecei a ter mais contato nessa área mais business, então começou a me despertar. Aí foi quando eu comecei a atuar em 2018, 2017, mais especificamente, ainda na indústria, mas me aprofundando mais com BPM, né? Em 2018 comecei a trabalhar com essa turma aqui também, não é só coincidências, né? Interessante falar isso. Trabalhamos todos juntos, Trabalhamos né? todos juntos, Na né? área de processos. Na área de processos, Exato. então comecei a trabalhar com essa turma aqui, então me despertou ainda mais, né? E tá afunilando esse conhecimento do BPM, né? Completando aquilo que eu já vinha de conhecimento, né? Então, como a Cecília falou, né? A certificação, ela traz esse corpo de conhecimento mais maduro, né? E nos dá uma base mais firme, né? Para aquilo que a gente faz de maneira prática. Então, me despertou, né? Além de abrir portas também, né? Não são todas as empresas, não são todos os projetos, mas a gente tem aquela carta na manga ali, né? De abrir as portas ali quando for preciso, né? Que a gente tem aquela base ali. Foi um pouquinho aí da minha trajetória aí, quando despertou, né? E aí, em cima disso, requer um planejamento, né? Para fazer, não é só assim, né? Ah, eu quero fazer, eu acho bonito, porque eu preciso, né? Quer falar, Márcio? E, na verdade, eu queria só dizer que eu me sinto muito orgulhoso, né, de ter feito parte dessa história, né, ter ajudado aos colegas aqui a terem conseguido, na verdade, eu acho que vocês podem comprovar isso, né? Eu fui um dos grandes estimuladores a vocês tirarem realmente a certificação, né? Então, eu fico muito feliz em a gente estar vivendo esse momento aqui, né? Com certeza. E foi uma das bases para o planejamento, né? Planejamento, muita coisa a partir do Márcio. Tem a Cecília, que é planejamento em pessoa, né? A menina das metas. A gente tem história para contar, viu? Porque é a pessoa que fez o cronograma, que botou o projeto, que botou ordem na casa. Vamos estudar todo mundo. Eu, como fui o último a fazer a certificação, então eu peguei os materiais da Cecília, da André e do Márcio, né? Eu peguei quase tudo pronto, né? Eu acho que o Márcio e a Cecília, falei um pouquinho, Cecília, como foi esse E planejamento? só para deixar claro, né? Márcio foi um dos pioneiros da nossa equipe, né? Sim. Depois fizemos eu e Cecília juntas e Depois Joaquim posteriormente. Eu sou o caçula, você Caçulinha, né? né? Cada um tem uma experiência diferente, né? Porque na época de Márcio, na época, né? Não há muito tempo não, mas quando o Márcio fez, tinha uma dinâmica diferente. Quando fizemos eu e a Andrea, teve que fazer bootcamp, teve que fazer presencial. Já o Joaquim, que é o mais recente, já fez 100% online, já tem uma experiência diferente. Mas voltando um pouquinho à parte do planejamento, Joaquim, como você perguntou, além de eu ser viciada em planejamento, metas, cronogramas e tudo, mas eu acho que essa certificação em si, ela requer realmente um planejamento, né, antecipado. Eu acho assim que você precisa planejar tanto financeiramente, porque ela tem um custo, né, relativamente alto, como a nível de estudos, porque para quem trabalha hoje em dia você tem que ter um tempo, né, destinado aos estudos. Isso a gente agradece muito a Márcio, né, André? Com certeza. Nosso gerente, né, deixar a gente estudar um pouquinho, meia hora do nosso expediente. E a gente conseguia fazer essa meia hora render, né? É impressionante. E assim, a gente montou um cronograma de estudos, a gente dividia por capítulos, porque o CEBOP tem os capítulos, né? Então a gente via, tem um modelinho da planilha, então quem precisar a gente passa, tem importância. Com o capítulo, a quantidade de páginas de cada capítulo e a data que a gente estudar aquele capítulo. E nessa data a gente tinha como meta concluir tanto o estudo, como simulados, como discussões. Então, quando a gente passava por outro capítulo, automaticamente o primeiro, o anterior, a gente já tinha estudado, já tinha passado. A gente deixava um período para revisar também. Exato. Né? Foi um planejamento, gente, foi top. Nossa gerente de projeto, processo também, ela tem na veia uma gerência de projetos aí, né? Porque foi muito bem planejado. Nosso plano. Eu peguei nessa linha também, essa planilha, né, que a Cecília fez com o André. Eu peguei também esse modelozinho. Na época estudando junto com a colega, né, com a Michelle, né? A gente começou a estudar juntos, né? E eu peguei e a gente separou por
Tivemos que adaptar um pouco, correr contra o tempo, porque teve muitas mudanças, aí, poxa, será que faço, não faço, né? Vai ser online, não vai ser E tinha online? as datas, né, Joaquim? Já, Uhum. você, quando fez, já podia fazer, escolher uma data ou não? No nosso caso, né, Cecília, a gente ia ter uma prova em Brasília, aí a gente tinha que se organizar para Tinha um aquela data. cronograma de provas nas cidades. Nas E a gente disse, olha, cidades. vamos lá, vamos analisar qual é o que a gente vai conseguir fazer, vai ter tempo suficiente para estudar e que não seja um custo tão alto. Por exemplo, Brasília, né? A gente analisou direitinho a data da prova e o período que a gente estava, a data atual, não, dá para estudar. Não A dá. questão financeira também, né? Voo, hotel, tudo Um isso. planejamento funciona. mesmo, né? Planejamento em Eu todos me os lembro que sentidos. quando eu fui iniciar a inscrição, né, para poder fazer a prova, era presencial. Só que aí, Depois estourou a devido, pandemia, né, à pandemia, e aí deu aquela pausa, né? Pegando o formato online. E aí veio, né, o como é que seria, né, o meu online, né? Aí foi sugerido algumas datas, né? Eu lembro que na primeira data eu não pude, né? E aí eu fiz na segunda data disponível. Joaquim, vem cá, você ia fazer a prova em Salvador ou Ia ser em Salvador. presencial, não foi? Teve muita chuva, né? Isso. Entra num ponto que a gente vai também conversar sobre os perrengues, né? Os desafios, os problemas que a gente passou. Cada um tem uma história para contar. Você lembrou a coisa que eu tava lembrado, Eu né? lembrei disso agora. Verdade. Você não fez a primeira Sim, vez, sim. eu lembro que teve essa Sim, questão. eu tava. Verdade, meu Deus do Isso é céu. importante, Que né? mente curta, É né? normal, muita coisa vai. Eu tava em Salvador já para fazer a prova. E aí, um dia antes, né, teve uma chuva torrencial, né, torrencial lá em Salvador e acabou cancelando Cancelaram a prova. a prova e eu realmente vim para Aracaju para ver a remarcação, né? Foi exatamente nessa remarcação que teve a questão da pandemia. Né? E aí foi para online aí. Mas é verdade. Mas bem lembrado, tá vendo? Márcio também tem alguma coisa para contar? Márcio, sua experiência passou por algum problema, desafio? Então, eu acho assim, a minha certificação, né, ela teve várias peculiaridades, né? Primeiro por ter sido, digamos assim, logo no início, né? Eu tirei minha certificação em 2012. Lógico que a BPMP já tinha um tempo de vida, mas a certificação que eu fiz foi a primeira que foi feita sem a exigência do bootcamp, né? A gente aproveitou o BPM Congress, né, que aconteceu lá em Recife, né? E aí eu aproveitei essa oportunidade, né? Porque quer queira, quer não, a parte financeira ela conta muito, né? Não só da questão do bootcamp, mas a questão de deslocamento, né? A viagem em si, né? A questão da hospedagem, né? Então, com essa abertura do BPM, né? BPM Congress, foi a primeira vez que aconteceu uma prova de certificação sem a necessidade do bootcamp, né? Teve um efeito colateral disso, né? A gente teve um índice de reprovações muito grande nessa edição especificamente, né? Mas, de fato, a gente conseguiu, estava sozinho, na verdade, né? Então, vocês tiveram a oportunidade de compartilhar o conhecimento, de fazer o planejamento, de um estar puxando o outro, né? E isso não aconteceu comigo, eu tive que estudar sozinho, né? Tive que meio que aparar o mato, né, para poder chegar do outro lado, né? E graças a Deus a gente conseguiu, né? Acho que foi uma experiência única, né? Aquelas experiências que a gente deixa para contar para os nossos filhos, né? Então, fiquei muito feliz com o resultado em si, né? Porque apesar de ter esse índice alto de reprovação, ter toda essa dificuldade de ter estudado sozinho, né? Eu consegui me sair muito bem na prova, né? Dentro do score lá, né? O meu, se eu não me engano, foi o segundo maior da turma, né? Então, eu acho que a vontade de tirar a certificação foi maior do que os perrengues propriamente dito. A determinação de você conseguir tirar a certificação foi maior do que os perrengues propriamente dito. E graças a Deus deu tudo sucesso. E é como você já comentou, a certificação ela abre portas, né? Então é importante que todos que tenham interesse na área, eles possam ter acesso,
possam estar na sua meta realmente tirar a certificação, é para poder realmente mudar de patamar. Eu não digo nem a nível salarial, mas a nível de profissional mesmo, de como o profissional entende aquele assunto e como ele aplica, que é o mais importante. O Márcio comentou um pouquinho já dos desafios, né? Já pegou desafios aí, os perrengues, né? É verdade. O meu já começou, pelo que a Cecília lembrou, já começou com a chuva, né? Eu Me lembro preparei, agora. cheguei na prova, não teve prova, né? Já começou o desafio aí, né? Porque você vem com a expectativa alta ali, daqui a pouco corta o seu barato ali, poxa, né? Aí você fica naquela indecisão. Você assim, viajou, chegou, está lá em viajei, Salvador, cheguei né? E a gente lá, até recebeu essa notícia, nossa, como assim não vai fazer? Mas muita chuva. Mas é interessante que Joaquim, em momento algum, né, deu uma esfriada e nada, continuou estudando. Depois de um tempo, fez a prova online, quer não, com um outro formato, né? Então foi pioneiro nessa parte de fazer Sim. provas online, por causa da pandemia e tudo, que continua até hoje, né? Que esse mundo online está aí 100% para todo mundo, que facilita, né? O custo reduz um pouquinho, porque aquele que não, você não tem tanto, né? Hospedagem, passagem, tudo. Mas a nível de preparação e planejamento de estudo, não Sim. muda em nada, né? Porque você Teve tem que aquele continuar friozinho na barriga, né? Porque a gente sabe que o online, principalmente naquela época, né? Onde estava tudo em transição, né? Para o online, né? Será que a internet vai funcionar? Não vai funcionar? Como é que vai ser, né? E a expectativa para poder, né? Eu Nada lembrei. dá errado, né? Desculpa. Não, pode falar. Eu lembrei de um negócio interessante que aconteceu com a gente. Perrengue, falando em perrengue, né, que todo mundo passa. Nosso caso, como já falou, né, eu fiz um com Cecília. E queria agradecer até a Menelau, a MC, que nos deram todo o apoio no bootcamp, né? A gente teve uma dificuldade, a gente não conseguiu, acho que 3 semanas antes, a gente podia fazer a inscrição na prova. E teve um problema que a gente só conseguiu fazer, acho que foi no último dia, se não me engano, do bootcamp. E quando a gente já estava lá, né, cartão de crédito tudo preparadinho, porque era em dólar, né? Então a gente já estava com um limitezinho ali. Deu problema no cartão de crédito. Não passava. E dando um erro que a gente nunca tinha visto. E a gente tem isso aí, Menelau. E a gente já nervosa, Menelau, calma, meninos, qualquer coisa passa no meu. Foi bem engraçado. A gente. Menina, com limite alto, né? Olha, tá vendo? Mas assim, foi bem engraçado, né? Ao mesmo tempo foi tenso, porque a gente tava ali, a gente, meu Deus, e agora a gente não vai fazer a prova, né? A gente tava viajando, não tinha família, ninguém pra, né, dar um apoio. Não, mas a gente ajeita e no final deu tudo certo. Era todo o apoio a gente no momento, foi bem interessante. E é importante, assim, claro que é um momento muito tenso, não tem um que passe por essa prova e que não diga isso, porque são várias questões, tem um tempo limite, tem a dúvida daqueles duas questões, daqueles dois itens muito parecidos. Então, quer queira, quer não, mexe um pouco o nosso psicológico, né? Então, assim, a gente precisa, por isso precisa estar bem preparado para fazer a prova, porque eu lembro que eu fiquei muito nervosa, muito tensa. E assim, uma coisa também interessante, André, é que quando a gente terminava, a gente chamava um instrutor, coordenador fiscal, né? Uma pessoa lá que era mineral, e tinha outra pessoa. Isso. E aí ele vinha e era como se concluísse, finalizasse a prova, rodava lá e via a pontuação. Então a gente via os outros colegas passando, ou no caso, foram poucos, Foram poucos. Fica aquela tensão assim, porque você não, como colega, não pode comemorar tanto, porque está todo mundo ali fazendo a prova, mas que queria que não, a gente recebia um botãozinho quando passava, né? Aí via a pessoa recebendo o botão e a gente estava ali ainda concluindo a nossa prova, então aumentava Todo mundo a numa tensão. sala, né? Era um do lado do outro, assim, não Isso. tinha como a gente não Na hora, o perceber. resultado Na hora. Saía na hora. Chamava Seu a colega, pessoa. e a distância era essa, a sua pra mim. Você estava aqui fazendo e eu estava aqui do lado, e aí saiu o resultado. Aí a gente não tinha como não deixar de perceber. E a sala esvaziando, né? E a sala esvaziando, a gente ficava corrida do tempo e tal. Enfim, foi um perrengue ali no momento da prova, porque no meu caso eu fiquei muito nervosa. Eu acho que é interessante, já entrando no próximo tópico, né? Falando bem das dicas, né? Para fazer essa educação. É claro que não tem como ficar 100% tranquilo, mas preparar o psicológico, ansiedade, dormir bem no dia anterior, tentar relaxar no dia anterior. A gente mesmo chegava no bootcamp, estudar à noite no hotel, né? A gente, em Brasília, a gente queria Queria passear, sair, conhecer queria a sair. cidade. Não, vamos pro hotel revisar. Lembra que a gente falou? A gente desceu no hotel, acho que foi para uma sala, não lembro. Vamos fazer revisão. Então foi muita perseverança, muita força de vontade ali, porque a tentação era grande. Mas
E quando acabou, quando a Foi. gente viu que passou todas Eu três, chorei. porque Eu Mila também eu chorei, porque eu não acho que esquecer de Mila, né? Foi com a gente também. Isso, nossa Mila, colega, maravilhosa, todas também. três. Exatamente. Quando a gente viu que todas três passaram, e que a gente tava aquele peso, assim. Aí a Foi um gente foi curtir processo, Brasília. né? Não foi curtir Brasília, não foi só você chegar e fazer a prova, né? Foi toda uma preparação, planejamento, compra de passagem aérea, reserva de hotel, todo mundo tinha que estar bem, né? Uma às vezes segurando a barra da outra, a gente longe de casa, aí eu tinha meus meninos pequenos, né? Ai meu Deus, meus bebês em casa, então assim, a gente deixou tudo para trás e foi atrás desse sonho, então tem toda aí uma Um ponto história. importante também, né, como dica, é fazer uma boa leitura, né, primeiramente do CBOC, né, bem completa A mesmo. prova né, como o pessoal fala, é o CBOC, É o né? Você CBOC, não, né? não foge do CBOC. Não lê só uma vez. E fazer muitas questões, né, porque na prova ela tem muitas questões que o conceito ele é muito próximo, né, um Fica na do outro. dúvida, Às vezes né? o conceito ele está invertido ali, né, então uma troca de palavra em uma frase é o que muda completamente, né, então é importante, né, ter muito claro, né. Eu acho que eram sempre quatro opções, né, de marcar. E você sempre ficava em dúvida em duas. Era um negocinho que você, poxa, e agora? Duas você descartava e as outras duas. Aí você Era- marcava para rever depois, aí para outra, aí tinha dúvida de novo. Marcava para rever. A grande maioria das questões era justamente a interpretação de como você aplicava aquela prática, né? Então, por isso que surgiam essas dúvidas, né? E às vezes a resposta não era, você tinha duas respostas, só que às vezes ele perguntava qual era a melhor resposta. Isso. E aí o que acontecia? Você Não era errada. não era Qual errada, a melhor? É isso não era mesmo. errada, mas a Lembrei, melhor era outra, Lembrei, Mais Márcio, certa, a verdade. mais certa. Então, Ele pergunta assim mesmo, na prova. Isso aí influencia justamente aquilo que a gente comentou de a prova auxiliar a pessoa, né, o estudo para fazer a prova auxiliar a pessoa a evoluir profissionalmente. Porque não adianta você fazer a decoreba, né? Então você vai ter que estudar, você vai ter que saber como aplicar melhor aquela prática e a aplicação correta daquela prática é o que vai lhe levar à certificação e vai lhe levar a ser um bom profissional depois que você tirar a certificação. E outra Então, coisa. tem tudo a ver. E outra coisa que ajudou bastante a gente também, no nosso caso, né, como a gente estamos juntas, foi adquirir também, né, simulados. Exatamente, ajudou. Porque vai dando norte, você vai se situando, não, eu vou seguir esse caminho, né, e vai esclarecendo, né, muitas dúvidas a gente tirava juntas, conversava e ia melhorando a compreensão. Outra coisa também, Andréa, se tiver a oportunidade de conversar com alguém que já fez, né? Aqui são poucos certificados, mas assim, tem redes da BPMP pelo Brasil todo que a gente pode tanto tirar dúvidas com quem precise, que entrar em contato com a gente, como tem outras pessoas também super solistas que podem explicar, dar dicas, né? Porque eu acho interessante, a gente mesmo conversou com o Márcio, muitas coisas, Márcio, olha, faça isso, veja isso, faz. Então a gente pega essas dicas, não tem calma, foque nisso, esse capítulo e tal. Então eu acho interessante também a gente conversar com alguém que já fez, tanto a parte dessas dicas que a gente está comentando aqui, como as próprias questões mesmo, a gente pegar esse benchmark é importante para quem está fazendo e quem está querendo experiências de quem já fez. E tem o site da BPMP também, né, que ele lá tem as facs, que tem bastante as dúvidas, esclarece, né? Inclusive tem curso preparatório lá. Curso preparatório também, oficial da BPMP. É interessante. Então, Tem um simuladozinho também no site, né, que você pode, se não me engano, tem algumas questões lá que você pode baixar e fazer. Já dá uma ideia melhor. E fonte de informação, de conhecimento é que não falta, né? Tem uns Instagrams, né, das ABPMP, das regionais, né? Da Sergipe também, né? Hoje em dia tem grupos de estudo também, né? Também, Eles então tem muita... segue a BPMP que vocês vão ver que lá Hoje já tem. só não faz quem não quer, né? Só não faz quem não Coloca quer. uma Só precisa meta. estudar, tem que estudar. Não dá para dar jeitinho, né? Tem que estudar mesmo. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Quando eu fiz, há 10 anos atrás, Eita. Quando eu fiz há 10 anos atrás, quem me auxiliou muito foi justamente a Michelle Beatovski, né? Que foi a pioneira aqui em certificação CBPP, né? E Débora Rocha, né? São as pessoas que me deram apoio, né? Que passaram um pouco dessas dicas, né? Para poder a gente conseguir ter isso. E um vai passando para o outro. E um vai passando para o outro. E a gente está disponível também para passar por quem precisar. Só entrar em contato. Conversa aí, bate um papo. Maravilha, que bate-papo bom, viu? Vai dar pra ficar aqui a noite toda, né? Tem
história para contar, porque não dá para a gente contar tudo, mas, como eu falei, foi uma jornada, né? Desde a da preparação, vamos tirar, das reuniões e também, né, a gente tinha que se organizar. Tinha que todo mundo parar, perder o sábado, o domingo, Ia feriado. lá para o local de estudo que a gente colocou, com planejado, ficava tarde estudando, levava lanche, e estudava, fazia simulado. Não foi fácil, não. A gente teve que abrir mão de muita coisa, né, para conseguir chegar Por isso lá. que é uma bagagem grande para a certificação, realmente é o que eu falo. Não é simples, não é fácil, mas é muito importante o profissional do processo. Muito importante. Você sobe o nível, tanto de conhecimento, como de experiência, enfim, em todos os sentidos. Queria só contribuir com essa colocação que a Cecília fez, né? Na verdade, a certificação, para mim, ela abriu muitas portas, né? Na verdade, eu consegui sair do patamar técnico, né? Porque eu era técnico de informática, né? Eu consegui sair desse patamar técnico para ir para o patamar gerencial, justamente por conta do conhecimento que eu adquiri na certificação. Eu acho que o conhecimento adquirido com a certificação, algumas outras coisas que eu também fiz, né? Sim. Ajudaram justamente eu conseguir convencer as pessoas de que aquilo dali é importante ser feito. E que dá certo, né? Que dá certo, né? Então a gente conseguiu montar a equipe, conseguir estruturar escritório, tudo baseado no que a gente adquiriu de conhecimento durante a preparação para a prova. Maravilha. Bate-papo bacana, né? Chegamos ao fim aqui, né? E que seja o primeiro nesse formato de muitos, né? Levando conteúdo pro pessoal aí, com certeza vai estar ligadinho nas nossas redes para que a gente possa estar sempre compartilhando experiência e conhecimento. Então, pessoal, muito obrigado, agradeço em nome de toda a equipe. Cecília, Andréia, Márcio, tá? Então, vamos que vamos, né? Joia. Isso aí. Avante, Espero que a né? gente tenha ajudado, né? Estamos à disposição. Qualquer dúvida. Isso. Fiquem conectados aí na BPMP para vocês receberem mais conteúdos, né, que a gente está preparando aí para vocês, tá? Segue nosso Instagram, viu? Tem muito conteúdo bom. E a gente tá aqui ralando aí para preparar. Não é fácil não também, né? Boa noite a todos. Maravilha, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.